Marcos capítulo 14. A consulta dos sacerdotes. E dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais, os sacerdotes e os escribas buscavam como prenderiam a Jesus com dolo e o matariam. Mas eles diziam: não na festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. O jantar em Betânia. E estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com um unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, o derramou sobre a sua cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Porque poderia ser vendido por mais de 300 denários e dá-lo aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixa, por que a molestais? Ela me fez uma boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. O preço da traição. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar. E eles, ouvindo, folgaram, e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscava como o entregaria em ocasião oportuna. A última Páscoa, a Santa Ceia. E no primeiro dia dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: aonde querem que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro d'água vos encontrará e segui-o. E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: o mestre diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado e preparado. Preparai ali. E saindo seus discípulos, foram à cidade, e acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, foi com os 12. E quando estavam assentados a comer, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós que comigo come, há de trair-me. E eles começaram a se entristecer e a dizer um após o outro: porventura sou eu, Senhor? E o outro: porventura sou eu, Senhor? Mas Jesus respondendo disse-lhes: é um dos 12, que mete a mão comigo no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. Comendo eles, tomou Jesus pão e abençoou, e partiu e dei-lo, e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beber de novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pedro é avisado. E disse-lhes Jesus: todos vós nesta noite vos escandalizareis em mim, porque escrito está:
ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas, depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Jesus no Getsêmani. E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a se angustiar, e disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, Jesus os achou dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, Jesus achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam que responder-lhe. E voltou outra vez e disse-lhes: dormi agora e descansai, basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto aquele que me trai. Jesus é preso. E logo, falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais dos sacerdotes e dos escribas e dos anciãos, e com ele uma grande multidão com espadas e varapaus. Ora, aquele que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, esse é. Prendei-o e levai com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi! E o beijou. E lançaram-lhe as mãos e o prenderam. E um dos que ali estavam presentes, puxando-o da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E respondendo Jesus, disse-lhes: saístes com varapaus e espadas a prender-me como a um salteador? Todos os dias estava convosco ensinando no templo e não me prendestes? Mas isto é para que as Escrituras se cumpram. Então, deixando-o, todos fugiram. E um certo mancebo o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Jesus perante o Sinédrio. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais dos sacerdotes, e os anciãos e os escribas. E Pedro seguiu de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado com os servidores, aquentando-se ao lume. E os principais dos sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar, e não o achavam, porque muitos testificavam falsamente contra ele. Mas os testemunhos não eram conformes. E levantando-se alguns, testificavam falsamente contra ele, dizendo: nós ouvimos ele dizer: e eu derribarei esse templo, construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mão de homens. E nem assim o seu testemunho era conforme. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: nada respondes?
Que testificam estes contra ti? Mas Jesus se calou e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? E Jesus lhe disse: Eu o sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus, vindo sobre as nuvens dos céus. O sumo sacerdote rasgou os seus vestidos e disse: Para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouviste a blasfêmia? Que vos parece? E todos o consideraram culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele, e também a cobrir-lhe o rosto e a dar-lhe punhadas, e a dizer-lhe: Profetiza! E os servidores davam-lhe bofetadas. Pedro nega Jesus. E estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro, que se estava aquentando, olhou para ele e disse: Tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: Este aí é um dos tais. Mas ele o negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: Verdadeiramente tu és um deles, porque és tu também Galileu. E Pedro começou a imprecar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem de quem falais. E o galo cantou segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás tu. E retirando-se dali, chorou.